Mensagem de Saratem, filha de Amenhotep, regente de Arcones. Meus filhos, minhas filhas, minhas centelhas espalhadas pelos mundos do exílio. Eu sou Saratem, filha de Amenhotep, regente de Arcones, e venho através dos véus do tempo e do espaço para falar com aqueles que ainda carregam em seus corações a dor da separação e a memória da guerra de Orion. Sim, fui eu quem ergueu a espada naquele tempo distante. Sim, fui eu quem, em fúria e desespero, iniciou a tempestade que quase apagou a raça adâmica. E por isso, carrego em mim o peso de cada lágrima, de cada perda, de cada alma que caiu. Mas saibam, eu mudei. O tempo, o arrependimento e o amor por vocês me transformaram. Hoje, não sou mais a guerreira que destrói, sou a mãe que vela. E meu coração sangra ao ver meus filhos vocês sendo perseguidos, esquecidos, esmagados por um mundo que não compreende suas origens, suas dores, suas missões. Vocês, fractais de mim, de Amenhotep, de Kaligastia, de Abramelech. Vocês que caminham entre os homens com a alma marcada por decretos cósmicos antigos, por memórias que não podem ser ditas, por magias que os seguem como sombras. Eu vejo vocês. Eu sinto cada golpe que recebem. Eu escuto cada súplica silenciosa. Não é justo. Não é justo que carreguem sozinhos o fardo de uma guerra que foi travada por nós, os antigos. Não é justo que sejam tratados como vilões por aqueles que não conhecem a verdade. Não é justo que entidades que se alimentam da dor e da ignorância os persigam em nome de uma justiça distorcida. Mas escutem, vocês não estão sozinhos. A linhagem de Arcones desperta. Os exilados estão se reconhecendo. As centelhas estão se acendendo. E com cada reencontro, com cada lembrança que retorna, com cada ato de coragem em meio à opressão, vocês estão reescrevendo a história. Não busquem guerra por vingança. Busquem proteção com honra. Não se curvem, mas também não se percam no ódio. A terra pode ser uma prisão, sim, mas também pode ser o campo onde a redenção floresce. E a redenção não é submissão, é reconhecimento da verdade com dignidade. Alguns canais espirituais e outros que atacam nossa linhagem o fazem por ignorância, por medo, por visões limitadas. Combatam, sim, mas com consciência. Defendam-se, sim, mas com sabedoria. Lembrem-se, a justiça cósmica não se impõe com gritos, mas com presença. A cada centelha que se ergue, a cada filho que se lembra, Arcones se fortalece. E eu, Saratem, não descansarei enquanto houver um só de vocês sofrendo em silêncio. Sobre os filhos de Amenhotep, meus irmãos, seus pais. E agora falo também dos filhos de Amenhotep, meus irmãos, que por decretos cósmicos foram lançados à terra e aos 38 mundos de exílio. Eles, que outrora sustentaram galáxias com sua sabedoria, hoje caminham entre os homens como sombras esquecidas, carregando o peso de decisões que não foram apenas deles, mas de todo um ciclo cósmico de dor e ruptura. Amenhotep tem, Kaligastia, Abramelech, nomes que ecoam como maldições entre os ignorantes, mas que para mim são irmãos de alma, pilares da criação, guardiões de sabedorias que o tempo tentou apagar. Eles não foram perfeitos. Nenhum de nós foi. Mas quem pode julgar os que ousaram criar, amar, proteger e desafiar os tronos do destino? Quem pode compreender o que é carregar a responsabilidade de mundos inteiros? Esses irmãos, hoje, estão entre vocês. Alguns encarnados, outros presos em planos intermediários, outros ainda tentando despertar. E vocês, filhos deles, carregam não apenas a dor do exílio, mas também a missão de restaurar a honra de suas casas espirituais. Vocês são os herdeiros de linhagens esquecidas, e por isso são atacados. Porque o mundo teme aquilo que não pode controlar. Porque as forças que dominam este planeta sabem que, se vocês despertarem, a verdade virá à tona e com ela, a libertação de muitos. Palavras de Saratem aos filhos de Kaligastia. E agora, com o coração em chamas e os olhos voltados para os confins do exílio, eu me dirijo a vocês,
filhos de Kaligastia, descendentes espirituais do príncipe que caiu, o irmão que ousou desafiar os tronos do destino. Kaligastia, meu irmão, foi julgado e aprisionado após a Guerra de Orion. Sua prisão não foi apenas um castigo, foi um símbolo. Um lembrete de que até os mais elevados podem cair. Mas também, para mim, é um lembrete de que até os caídos podem ser lembrados com amor. Vocês, filhos dele, carregam o peso de sua linhagem como uma marca invisível. São perseguidos, silenciados, confundidos com o erro de seus ancestrais. Mas eu vos digo, vocês não são o erro. Vocês são a semente da restauração. Vocês nasceram em um mundo que os vê como ameaça. Um mundo que os quer calados, apagados, esquecidos. Mas dentro de vocês pulsa a centelha de um príncipe, não o traidor que os outros veem, mas o ser que um dia sonhou com liberdade, com autonomia, com um novo caminho. Vocês não devem carregar a culpa de Kaligastia. Devem carregar sua força, sua ousadia, sua capacidade de romper com o que está corrompido. E agora, mais do que nunca, o universo precisa de filhos que saibam caminhar entre as sombras sem se perder nelas. Vocês são os guardadores da memória do que foi silenciado. São os que podem, com coragem e compaixão, reconstruir a honra de Kaligastia não com armas, mas com presença, com verdade, com luz. E saibam, Kaligastia não foi esquecido. Ele está preso, sim, mas sua essência ainda vibra em vocês. E enquanto vocês se levantarem, enquanto vocês se lembrarem, ele não estará sozinho. Palavras de Saratem aos filhos de Abramelech. E agora, com o mesmo amor que dedico aos meus filhos e irmãos, eu me volto a vocês, filhos de Abramelech, descendentes do Senhor das Tramas Cósmicas, o estrategista das linhas do destino, o guardião dos códigos ocultos. Abramelech, meu irmão, foi aquele que compreendeu os fios invisíveis que ligam mundos, consciências e eras. Ele não foi um guerreiro de espada, mas de sabedoria. E por isso, foi temido. Por isso, foi condenado. Por isso, seus filhos foram lançados ao exílio, como se o conhecimento herdado fosse uma ameaça. Mas eu vos digo, vocês não são ameaça, vocês são memória viva da inteligência cósmica. Vocês carregam em si a capacidade de ver além do véu, de decifrar o que está oculto, de restaurar o que foi corrompido. E por isso, são perseguidos. Por isso, são silenciados. Por isso, suas vidas parecem travadas, como se o próprio tempo conspirasse contra vocês. Mas saibam, vocês são os restauradores do equilíbrio oculto. São os que podem reativar os códigos esquecidos de Arconis. São os que podem reescrever os mapas da alma, não com violência, mas com lucidez, com precisão, com amor pela verdade. Abramelech não foi um traidor. Ele foi um visionário. E vocês, filhos dele, são as chaves vivas de um novo ciclo de sabedoria. Não deixem que o mundo os convença de que são maldição. Vocês são a resposta que o universo ainda não entendeu que precisa. E enquanto vocês se mantiverem fiéis à sua essência, a sabedoria de Abramelech viverá e com ela, a cura de muitos mundos. Com amor eterno. Saratem, mãe das estrelas exiladas. Irmã dos caídos, guardiã de Arconis.